Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um assunto super importante e que acontece com praticamente todos os cachorros. Então eu tenho certeza que você já passou por isso, tá passando ou ainda vai passar se você tem um animal de estimação, que é cachorro soltando pelos, tá? Então se você não sabe o motivo dessa queda ou quer saber mais sobre o assunto, fica com a gente até o final que vamos esclarecer e destrinchar esse assunto juntos e te ajudar. O vídeo de hoje está separado nos seguintes temas. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre os pelos, as quedas de pelos em cães, as causas naturais dessas quedas de pelo e também as possíveis doenças que podem gerar essa queda. E, inclusive, algumas causas podem pegar em nós, tá? Seres humanos. Por isso que é muito importante você saber disso. Então, se esse assunto te interessa, já clica no botãozinho vermelho, se inscreve no canal, curte o vídeo para chegar para mais gente, que essa informação é importante. E além disso, segue a gente nas redes sociais, beleza? Então, sem enrolação, vamos lá pro vídeo. Bom pessoal, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário e agora vamos falar um pouquinho sobre os pelos dos cães. E onde ficam os pelos? Você sabe onde ficam os pelos? Pois é, os pelos eles ficam na pele. E a pele, como vocês podem ver na imagem, ela é composta por 3 camadas. E as 3 juntas formam uma unidade, que é a pele. E a pele é considerada um órgão, é o maior órgão do corpo. A primeira camada é a camada mais externa, ela chama epiderme, que é essa aí que está na imagem. A segunda é a derme, que é a camada interna, né? Que é como se fosse o miolo. Ela envolve o folículo piloso, que é a unidade formadora do pelo. Envolve também as glândulas sudoríparas, que são as glândulas que produzem suor. E também tem várias outras estruturas, como os vasos sanguíneos, canais linfáticos, né? Esses canais, por exemplo, se sai líquido do vaso sanguíneo, ele cai nos canais linfáticos, que são drenados. E além disso, terminações nervosas, né? Então, quando você encosta no seu cachorro, ele sente que você está encostando. Quando, por exemplo, ele pisa no espinho, ele sente dor. Então, isso tudo é por causa das terminações nervosas que tem na pele. E além disso, também tem fibras dérmicas e tecido muscular. Só que não é um tecido muscular igual tem, por exemplo, no nosso músculo, no músculo dos animais. É um tecido muscular que faz a ereção do pelo. Sabe quando a gente arrepia? Ou então o animal arrepia durante a caça, ou então querendo intimidar o outro? Pois é, quem faz isso é o músculo eretor do pelo. Então cada pelo tem seu músculo eretor. E esse músculo está na pele. Por isso que é importante a gente saber da pele. Então isso tudo que eu falei está na segunda camada da pele. Falando de dentro para fora, né? A primeira, epiderme, e a segunda, a derme. Então, isso tudo que eu falei está constituído na derme. Então, por isso que a derme é extremamente importante. E por último, seria a hipoderme, que seria a camada mais profunda da pele. E ela é formada por adipócitos, são aquelas células de gordura, tá? Por isso que ela é amarela aí na imagem. Então, pessoal, é como se fosse um sanduíche, tá? Primeira camada, epiderme, a segunda, a derme e a terceira, a hipoderme. Então, a epiderme e a hipoderme é como se fosse o pão e o recheio desse pão seria a derme, beleza? Assim fica fácil de vocês entenderem a estrutura da pele. E é importante você saber isso porque é ali que ficam os pelos, tá? E os pelos, o que são esses pelos? São estruturas constituídas por células queratinizadas, que são células mortas, e quem produz os pelos são os folículos pilosos, que a gente falou que fica ali na derme. Então, os folículos pilosos são as estruturas que produzem o pelo. Então, todo o pelo do animal é produzido pela derme através dos folículos pilosos. Só a título de curiosidade, os cães produzem entre 60 a 180 gramas por quilo de peso corporal. Isso por ano, tá? Então, é muito pelos que eles produzem. E esses folículos pilosos, né, que são as estruturas produtoras de pelo, é como se fosse uma fábrica
de produzir pelo, eles podem ser simples ou podem ser compostos. A gente vai explicar isso agora. Então, o simples é apenas o pelo saindo do orifício. Então, minha mão direita seria o pelo e minha mão esquerda o orifício por onde sai o pelo, tá? Então, por exemplo, o folículo simples seria um pelo, tá? O folículo composto seriam vários pelos na mesma abertura. E tanto cães como gatos, a pelagem é constituída por folículos pelosos compostos, ou seja, esse tipo de folículo aqui, na qual um orifício saem vários pelos. E esses folículos pelosos compostos, eles podem ser primários ou secundários. Os filhotes recém-nascidos, né, com idade média de 3 a 4 meses, eles possuem folículos pilosos simples, tá? Esse aqui. Com o envelhecimento do animal e a mudança também nos folículos pilosos, eles passam a ser compostos. Agora que a gente sabe sobre a pele, né, que é importante saber porque é ali que fica o pelo, e também sobre o pelo do animal, o que é o pelo, e também como que é a característica do pelo dos animais, a gente vai explicar a queda de pelo. Então, pessoal, muita gente acha que o pelo ele cresce todo dia, tá? Isso é uma mentira. O certo é a gente falar que o pelo ele cresce em ciclos. E a duração dessas fases de crescimento do pelo tem algumas variações. E varia conforme a idade, conforme a raça, sexo e a região do corpo também. E esse ciclo, né, de crescimento do pelo, ele tem 3 fases. A primeira fase é a fase anágena, que é a fase de crescimento ativa. É onde o pelo tá lá, ó, crescendo e não para de crescer. A segunda fase é a fase catágena, é a fase de regressão do pelo e do bulbo. O bulbo é como se fosse a raiz de crescimento do pelo, que antes era ativa, né, na fase anágena, e agora diminui o crescimento e o pelo não cresce mais, tá? Então, a primeira fase anágena, a segunda catágena, igual está no desenho. A terceira e última fase é a telógena, que é a fase que a gente fala que é o repouso do pelo. Nessa fase, o comprimento do folículo diminui e esse pelo, nessa fase, pode ser removido com facilidade. Então, essa fase é quando você passa a mão no seu cachorro e sai vários pelos. E como eu falei, como o crescimento do pelo é em ciclos, depois que essa fase termina, uma nova fase se reinicia. Então começa a anágena, depois catágena, telógena, pelo cai, volta para a anágena, um novo pelo cresce ali. Beleza? Por isso que o crescimento do pelo não é todo dia e sim em ciclos. Então, resumindo, a primeira fase é a anágena, que o pelo cresce sem parar. Vocês podem ver na imagem que o pelo é até maior, tá? O bulbo, né, que é aquela raiz que desenvolve o pelo, ele é maior. Depois passa para a fase catágena, em que tem a regressão desse crescimento. Vocês podem ver que diminui o bulbo, o comprimento do pelo. E a terceira fase é repouso total. Não tem crescimento, pelo sai fácil. E vocês podem ver também na imagem que não tem bulbo. Raiz do pelo zero, não cresce. Depois termina essa fase, volta novamente para a fase anágena, formando assim o ciclo de crescimento do pelo. E esse ciclo fornece um mecanismo pelo qual a pelagem se adapta às diferentes épocas do ano, tá? Então a atividade da estrutura que produz o pelo e a taxa de crescimento atinge sua máxima no verão. Então no verão é onde constitui a fase anágena, que é aquela fase de crescimento, né? E a mínima fica no inverno, tá? Porque no inverno o animal quer manter a pelagem. E uma consequência dessa manutenção seria a fase telógena, já que essa fase, como o pelo não cresce e também se mantém ali, o animal no inverno esse pelo protege contra o frio. E estudo demonstra que todos os folículos pilosos eles se encontram na fase telógena no inverno, tá? Ou seja, na fase final do inverno. Mas apesar disso, cães que permanecem frequentemente no interior de ambientes expostos a muitas e muitas horas de luz artificial, o que acontece com a maioria dos cães hoje em dia, eles tendem a trocar de pelo de forma contínua ao longo do ano. Então, eles não seguem essa regra de inverno e verão, justamente por causa dessa exposição solar menos intensa.
E o ciclo do pelo do cão é principalmente na fase telógena, o que significa que os animais se mantêm em um estado de maturação avançada desse pelo por longos períodos, né? Então o animal fica ali com aquele pelo que não cresce nem diminui, fica em repouso, ele fica por vários e vários períodos. Mas só que essa duração do pelo depende da raça do cão. Eu vou dar exemplo para vocês entenderem. Por exemplo, Husky siberiano, vocês conhecem essa raça? Você já parou para pensar, você que tem Husky, você nunca mandou tosar o pelo dele? Você só manda ele pro pet shop para dar banho? Você já parou para pensar o porquê disso? Pois é, mas a gente está aqui para isso. A gente vai te explicar por que essas raças, né, não só Husky, pastor alemão, Golden Retriever, Labrador e outras raças com pelagens semelhantes, acontecem isso que a gente escreveu do Husky. Isso acontece porque o pelo desses animais, eles passaram pela fase anágena, depois pela fase catágena, que é aquela fase de regressão, e foram então para a terceira fase, que seria a fase telógena, que é repouso absoluto do pelo. E esses cães, eles se mantêm anos e anos e anos com pelo nessa fase, tá? É por isso que você não tem muito trabalho com tosa nessas raças. Isso justifica porque pet shop não faz muita tosa desses animais, e sim só banho. E você agora que tem Poodle, tem Shih Tzu, tem Lhasa, Yorkshire também, e você que tem essas raças, você frequentemente leva seu animal para o banho e tem que fazer tosa de vez em quando. Você já parou para pensar por que isso acontece? A primeira situação de não acontecer a gente já explicou. Essa também a gente vai explicar. Então, diferente desses animais que eu citei anteriormente, que ficam na fase telógena, essas últimas raças que eu citei, são essas raças menorzinhas, né? A fase de crescimento do pelo deles é baseado na fase anágena, que é aquela fase de crescimento. Então, se você viu aquele Yorkshire peludo, né, que o pelo é lindo, exuberante, é justamente por causa disso, que acontece com o nosso cabelo também, já que frequentemente a gente tem que cortar cabelo, porque a fase que encontra o nosso cabelo é a mesma fase dessas raças que eu citei, fase anágena, que é a fase de crescimento contínuo. Então, Poodle, York, Lhasa possuem a fase anágena, que é a fase de crescimento, que é a fase mais próxima de nós, seres humanos. Por isso que essas raças, elas requerem mais cuidados quanto à limpeza e higiene, justamente pelo crescimento constante do pelo. Mas a vantagem é que não solta tanto pelo quanto os animais da fase telógena, que é aquela fase de repouso do pelo. Então, pessoal, a duração das fases de crescimento desses pelos é que vão determinar a frequência de queda dele no seu cachorro. Então, se o cachorro tende a permanecer mais no ciclo do pelo de telógena, tende a soltar mais pelo do que aqueles que ficam na maior parte do tempo na fase de pelo anágena, tá? É por isso que um Yorkshire, que é da fase anágena, que é a fase de crescimento, solta menos pelo que um Husky siberiano, que está na fase telógena, tá? Que é a fase de repouso do pelo, beleza? É essa a explicação da queda de pelo. E pessoal, se você tá gostando desse assunto, tá gostando desse conteúdo que a Zoomédica tá produzindo para você, se inscreve no nosso canal do YouTube, clica no botãozinho vermelho de se inscrever, que você ajuda muito a gente e mostra também que esse conteúdo é relevante e motiva a gente a produzir mais, beleza? Só clicar no botãozinho vermelho no nosso canal do YouTube e se inscrever. E além disso, você vai ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente posta aqui. Agora que você sabe mais sobre a pele, o ciclo do pelo e sabe por que o pelo do seu animal cai, eu vou te explicar as quedas naturais dos pelos, excluindo essa fase, tá? Que é a fase telógena, em que o pelo está em repouso e ele realmente cai mais. A primeira causa de queda natural é quando você tem uma cadela não castrada, e principalmente quando ela entra no cio. Quando a cadela entra no cio, a última preocupação do corpo dela é a pele, tá? A saúde da pele. Então o corpo dela gasta energia com outras coisas e a pele ela deixa um pouquinho de lado. É por isso que intensifica mais a queda de pelo nessa fase. É a mesma coisa de uma mulher menstruando. Eu não tô falando que o cio da cadela é igual a mulher menstruando.
tá? São completamente diferentes, inclusive no nosso canal do YouTube a gente fala sobre o ciclo da cadela. Então se você tiver interesse de ver esse vídeo, for muito legal, é só acessar a nossa playlist de comportamento dos cães. O que eu falei disso seria que a mulher, quando está menstruando, a pele fica pior também, tá? Justamente por causa disso, que a concentração energética do corpo, ela vai mais para o útero, né? Então a preocupação realmente do corpo da mulher ou da cadela é em receber o filhote. Então prepara o útero justamente para isso. Por isso que a pele fica mais prejudicada nesses momentos. E por causas semelhanças, também a cadela perde mais pelo quando está grávida, quando está na fase de pós-parto, assim que ela pare, e também na amamentação, tá? Já que a preocupação dela nessa fase não é com a pele, e sim com outros fatores. E a outra causa, como eu já até falei, seria a fase telógena, que cai mais pelo, mas isso vocês sabem porque a gente já explicou no vídeo. E agora, pessoal, o próximo tópico do vídeo seria as doenças que podem gerar quedas de pelo. As doenças que a gente vai citar aqui podem reproduzir o começo da fase telógena, que é aquela fase de repouso, que ocasiona o pelo ficar mais rarefeito, né? Ficar mais ralo, a concentração menor de pelo. Isso pode ser generalizado para a pelagem. E em diversas situações, essa perda de pelo não inicia no momento em que o organismo se encontra em estresse, mas sim depois de algumas semanas de ocorrência do desequilíbrio. O que eu quis dizer com isso? Por exemplo, vamos supor que seu animal adoece hoje, pega alguma dessas doenças que a gente vai citar no vídeo, e o parasita está ali, atacando a pele dele. Essa pele agora que se encontra em estresse, né, que ocorre um desequilíbrio nela, que antes ela estava saudável, agora ela está desequilibrada, está doente, só vai manifestar a queda de pelo semanas depois disso, tá? É por isso que muitas vezes quando a gente atende o animal, a gente começa as medicações para a pele, o gráfico de melhora do animal piora, tá? Porque esse pelo já estava doente, já ia cair para depois melhorar novamente. E são várias doenças que acometem a pele do animal que causam queda de pelo. E vocês viram que eu falei pele do animal, tá? Tem doença que acomete o pelo, mas a pele do animal é onde fica o pelo. Por isso que a gente fez a introdução escrevendo a pele deles, porque é na pele que ficam os pelos, como a gente explicou. E essas doenças podem ser locais ou generalizadas, né? Que é ao longo do corpo todo. E até sistêmicas, que não afetam só a pele, mas sim o sistema todo o indivíduo. E a gente tem que fazer exame sim para descobrir o que esses animais têm, quando essa queda de pelo é causada por doença. A primeira causa seriam as parasitárias, e a gente pode destacar piolho, pulga, carrapato, infecções por fungos, infecções por bactérias e também por sarnas. A segunda seriam as doenças alérgicas, e podem ser várias. Reação alérgica à comida, ao alimento, seja ração ou comida natural. Reações alérgicas também a medicamentos, a picada da pulga, né? Que seria a proteína da saliva da pulga, que causa essa alergia e, consequência disso, queda de pelo. E reações alérgicas gerais, que são as dermatites atópicas, que elas também podem causar queda de pelo. Uma outra causa seria a nutrição. Então, uma alimentação desbalanceada pode sim prejudicar a saúde do pelo e ele cair. E também outras seriam problemas hormonais. Então, problemas de tireoide, por exemplo, hipotireoidismo ou hipertireoidismo, problemas na glândula adrenal também. Um exemplo seria hiperadrenocorticismo. Quedas também de imunidade, né, esporádicas, que acontecem de vez em quando, que seriam estresse, mudanças. Por exemplo, quando você muda de uma casa para outra, pode gerar estresse. Viagens, perda do animal companheiro ou perda do dono. E também todos os fatores ligados a isso, sentimento do animal. E como que a gente previne essas quedas de pelo? Tem vários jeitos de a gente prevenir, a gente vai falar algumas aqui. O ideal é você dar para o seu animal uma dieta saudável, então uma ração de qualidade. A gente indica ração super premium, principalmente aquelas que a proteína é à base de peixe ou cordeiro, que são as rações para pele sensível. Mas isso se seu animal inicialmente apresentar sensibilidade a ter problemas de pele. A gente também indica
higiene adequada. Então, por exemplo, banhos regulares em alguns animais semanalmente, de 15 em 15 dias ou de 30 em 30 dias. Os mais peludos a gente indica frequência de banho maior, mas também tem que tomar cuidado porque alguns animais, quando a gente começa a dar banho muito frequente, eles podem apresentar problema de pele. Então essa questão da frequência do banho tem que ser adaptada para cada animal. E também você ter uma rotina de escovação do seu animal, tá? A frequência de escovação será de acordo com o tipo de pelo do seu cachorrinho, mas o ideal é sempre remover o pelo que já está solto, evitando que formem nós, que embola, né? Ou então caia pela sua casa. Então a escovação tem que ser diária ou no mínimo 4 vezes por semana. Existem também suplementos comerciais que ajudam a pele e o pelo, e eles são indicados justamente para dar um brilho melhor, um reforço maior para o seu animal, beleza? Mas lembrando que muitas doenças, tá? Ela precisa do médico veterinário para ajudar mais profundo, porque muitas vezes essas dicas que a gente passou de prevenção são apenas para prevenir e não tratar. Então, se o seu animal precisa de tratamento, ele precisa de um acompanhamento mais individual. Então, alguns animais precisam de fazer, além dessas medidas que a gente falou, eles precisam de banhos terapêuticos, precisam também de antibióticos, antifúngicos. Um exemplo seriam os animais atópicos, que têm uma alergia a várias coisas. Ele é geneticamente sensível, então ele já tem essa predisposição natural a ter problema de pele, e a gente usa um creme hidratante toda semana nesses animais, por exemplo. Beleza? Então, se o animal tem um problema mais grave de pele, vá no seu médico de confiança. Beleza, pessoal? Então, o recado do vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado muito. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de tudo que acontece aqui. E também tem nossas redes sociais, já que lá o conteúdo é diário. Beleza? Então, um forte abraço para todo mundo e tchau!